Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje nesse 50º, estudo nosso, hoje de número 50, onde nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse. E hoje já é o terceiro estudo que nós vamos estar falando a respeito do corpo glorificado, Um corpo de glória, um corpo apropriado para entrarmos no reino de Deus. Se você não assistiu os dois antes, assista, que é super importante você ter a compreensão de todo o estudo, tá? É super importante. Hoje é o terceiro do corpo glorificado. E como nós já vimos aqui, esse corpo que nós temos hoje de carne e osso é uma semente, que todo ser humano tem uma semente. E esse corpo ele tem que ser semeado na boa terra, que é a palavra de Deus, em santificação, em obediência, em sacrifício, como está escrito, na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, O Espírito Santo fala na boca do apóstolo Paulo, Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós temos que entender pela palavra de Deus o que nós temos que fazer em toda a nossa vida, e nesse caso específico a respeito do nosso corpo. Um culto racional é ter a plena compreensão da vontade de Deus que está na palavra dele. Por isso que lá em Romanos 12, acho que é do versículo 1 ao 3, você pode ler, a Bíblia fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, O nosso corpo ele tem que ser apresentado por sacrifício vivo. Tem uma outra passagem que o apóstolo Paulo também ele faz uma declaração semelhante, que ele esmurrava o próprio corpo dele e o reduzia à escravidão. Isso não quer dizer que ele batia, ficava dando chicotada nas costas dele. Mas esmurrar o próprio corpo é não fazer o querer dele, não fazer a vontade dele. Assim como você também encontra lá na carta aos Gálatas, acho que é no capítulo 5, se eu não me engano, onde a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E a Bíblia fala: andai no espírito para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então esse corpo que nós temos é uma semente, é uma moeda que tem que ser apresentada para Deus em sacrifício. E quando ela é plantada no terreno do pecado, a pessoa vai colher um corpo apropriado para o inferno, Então assista as duas outras partes. Hoje nós vamos dar continuidade, Romanos, se você tem a sua Bíblia aberta aí com você, Romanos, lá no capítulo 8, eu vou ler com vocês a partir do versículo 18. Eu já li essa passagem com vocês aqui quando a gente foi falar do milênio, tá? Eu li essa passagem com você, que a criação de Deus está aguardando a revelação dos filhos de Deus, onde a própria terra está gemendo, chora, aguardando o Senhor Jesus e aguardando que os filhos de Deus se manifestem, Mas a gente vai ler hoje não nesse contexto, tá? Vai lá, Romanos 8, lá no versículo 18, a Bíblia fala assim, porque para mim, Paulo falando, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha isso. O apóstolo Paulo falando sobre os sofrimentos do presente, tudo que ele passava junto com a igreja, sofrimentos, dores. O próprio apóstolo Paulo foi apedrejado, ele recebeu por três vezes, se eu não me engano, uma quarentena menos 8, de açoites, ou seja, 39, açoites. Ali existia uma lei romana que nenhum homem poderia tomar mais de 40 açoites. Desculpa, foram por 5 vezes, tá? 5 vezes você encontra isso na Bíblia, acho que tá lá em Coríntios, Por 5 vezes o apóstolo Paulo recebeu uma quarentena menos 1. Ou seja, era uma lei que nenhum homem podia tomar mais de 40 açoites. Só que a perversidade dos homens era tão terrível que quando chegava no 39º, quando era para dar o 40º açoite no apóstolo Paulo, os homens recuavam e depois quando voltavam, começava do primeiro tudo de novo. E você encontra isso. Sofrimentos que ele falou que ele passava, que a igreja no tempo dele era morta, eram apedrejados, eram mortos, eram colocados fogo neles vivos, Você encontra isso também lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, você encontra a respeito de uns mártires da igreja, sofrimentos que o povo da igreja primitiva passava. E Paulo falou, envolvendo tudo isso e muito mais, Os espólios dos bens do povo, que o povo tinha os seus bens espoliados, tudo isso você encontra na Bíblia, o sofrimento da igreja primitiva. Vamos ler de novo o verso 18,
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Existem as glórias que serão reveladas para nós na eternidade. Agora existe a glória que você vai ver daqui a pouco aqui, é revelada em nós. Qual é a glória que é revelada em nós? É a glória da glorificação. Existem várias passagens na Bíblia que a Bíblia fala que quando Cristo voltar, nós seremos glorificados com Ele. Então essa glória de ser revelada em nós, em nosso ser, transformando, né, o nosso corpo de carne, o nosso corpo de humilhação, como nós vimos no estudo passado, em um corpo de glória, né? Vamos ler rapidamente, verso 19, ó. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós já examinamos isso no milênio, tá? Só você pesquisar aí pelos títulos quando a gente falou sobre o reino milenar. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Falando a respeito do pecado de Adão. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós já estudamos isso. Toda essa terra aqui vai ser transformada para receber o reino do Senhor Jesus aqui, né? E verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, quer dizer, não só a criação, quando fala a natureza, os animais, né, toda a terra, tudo, todos os seres vivos, né? Aí a Bíblia fala, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Assim é a vida do cristão que recebe o Espírito Santo, que recebe o selo de Deus. Nós aguardamos, como está escrito aqui, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Aguardando sermos levados para junto de Deus. Todo aquele que recebe ao Senhor Jesus e é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus, como está escrito na Bíblia. Mas nós aguardamos a adoção de filhos, onde nós seremos transformados. Onde haverá uma transformação, onde nós seremos livres para sempre de toda a corrupção da carne, toda a fraqueza humana. E ainda no final do versículo 23, a redenção do nosso corpo. Essa é a fé, essa é a esperança, melhor dizendo, do povo da época, que tem que ser o nosso. A gente tem que aguardar a redenção do nosso corpo. Sermos redimidos no nosso corpo, sermos tirados, recebermos um corpo glorificado, redimidos, absolvidos, tirado do nosso corpo. Sermos livres, né? A redenção do nosso corpo é sermos livres de toda a condenação que existe no nosso corpo. Que por mais fé, por mais santa que uma pessoa seja, ela sempre vai ter a fraqueza da carne dela batendo na porta dela, enquanto a pessoa viver. Então Paulo está dizendo, a gente aguarda a redenção do nosso corpo, porque nesse corpo nós gememos, como ele diz aqui. Nesse corpo nós choramos, nesse corpo nós sentimos fome, nós sentimos dores, nós podemos ficar doentes. Nesse corpo nós apanhamos, como eles apanhavam aqui. Né? Nesse corpo nós somos martirizados, como eles foram. Colocavam fogo nos crentes vivos ali, apedrejavam eles, serravam eles ao meio. Só você ler na carta aos Hebreus que você vai entender tudo isso que eu estou falando para você. Eles sofriam terrivelmente, por isso eles aguardavam a redenção desse corpo, serem livres desse corpo aqui de sofrimento, esse corpo de dor. E essa é a nossa esperança. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai redimir a gente do nosso corpo. Por isso que todos aqueles que morrem salvos, eles estão dormindo em Cristo, os corpos vão ressuscitar, como eu já expliquei isso para vocês, e o corpo vai ressuscitar, só que o corpo vai ser glorificado, nós seremos transformados, como eu já li para você. Os vivos serão arrebatados e serão transformados, e os mortos vão ressuscitar e serão também transformados. Transformados num corpo de corrupção, corpo de carne e osso, vai ser transformado num corpo glorificado, num corpo de glória. Um corpo incorruptível. Como nós já vimos aqui hoje, é a terceira parte desse estudo. Por isso que é importante você assistir as outras duas partes para você ter essa plena compreensão. Para você compreender isso, né? Que você está esperando, a sua esperança, ó, como ele está falando aqui, olha o versículo 24, ó. Porque
Na esperança fomos salvos. Olha isso, na esperança fomos salvos. A igreja se consolava uns aos outros, porque eles eram presos, eles eram jogados no Coliseu para serem mortos. Imagina as famílias inteiras esperando chegarem a vez deles de serem jogados no Coliseu, de soltarem feras, né, leões e animais em cima deles para ser espetáculo para o povo da época lá. Então eles iam consolando uns aos outros. Você consegue imaginar essa cena? Ele chegava lá, exemplo, 50 pessoas subiam lá para o Coliseu e começavam a serem mortas lá por todo tipo de animais e todo tipo de maneira que eles matavam os cristãos. Aí nisso ficavam centenas lá embaixo ainda, vindo a gritaria da multidão lá em cima, a alegria do povo, e os crentes iam se consolando. Olha, nós estamos aqui, a gente vai subir lá para cima, nós vamos morrer, nós enfrentaremos a morte lá em cima. Era assim que eles se consolavam. Mas olha, não desfaleçam, porque na esperança nós fomos salvos, a gente está aguardando a redenção do nosso corpo. É muito bonito eu pregar essa palavra para você hoje. A gente está numa boa casa, a gente está confortável, a gente está de barriga cheia, não tem ninguém batendo na nossa porta para querer matar a gente porque a gente é cristão. Não tem ninguém invadindo as igrejas hoje no Brasil para querer cortar a gente no meio, para querer botar fogo na gente. Então é maravilhoso. Então a gente, os cristãos de hoje, a gente não dá valor para essas coisas. A gente lê essas palavras aqui, a gente passa por cima, a gente não tá nem aí, porque a gente não sofre. A gente não sofre, gente. Eu sempre explico isso pro povo na igreja. A maioria dos sofrimentos que a gente passa é tudo porque a gente mesmo que causa. É a gente mesmo que causa. Não tem ninguém perseguindo a igreja no Brasil. Não tem ninguém perseguindo, não. A gente não tem. A gente não sabe o que é perseguição, não, gente. A gente não sabe. Os problemas que a igreja arruma hoje é porque ela mesma arruma os problemas para ela. Ela mesma arruma. Então a gente não sabe o que é morte. O evangelho hoje, no Brasil, por que o evangelho não tem o poder que era para ter? Você sabe por quê? Porque o evangelho hoje, no máximo, o evangelho é pregado com suor. No máximo. No máximo, o evangelho é pregado com suor. E a palavra de Deus, ela recebe combustível, tá? Ela recebe combustível para ela funcionar. O Senhor Jesus, ele andou com os discípulos ali, ensinando os discípulos a fazerem a palavra de Deus funcionar. A colocar a vida deles na palavra, para que a palavra... Tem uma passagem com o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu carrego no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Então, por que o evangelho não se manifesta tão poderosamente como no passado? Porque hoje, no máximo, a gente prega com suor. Só que o evangelho na igreja primitiva, eles colocavam o quê? Eles colocavam sangue. Era pregado com sangue. Então, por isso que era tão poderoso na época deles. Porque o combustível que a gente coloca hoje é suor. A gente se cansa, se fadiga, trabalha, jejua, ora, né? Passa sofrimento. A gente prega com suor. Eles pregavam com sangue. Você tem que entender isso. Então, quando você passa a ter essa visão da Bíblia, você vai entender o porquê que esses homens falavam tais coisas aqui na Bíblia. Aí você vai passar a se humilhar ainda mais, porque você vai entender que a sua vida é maravilhosa. Qualquer um de vocês que estão me assistindo aí, qualquer um, pode ter milhões de pessoas que vão me assistir aí, até Jesus voltar, até esse vídeo ficar nas mídias aí. Igreja, você pode ver na sua vida, a maioria dos problemas que você já passou, ou que você passa, é só você reparar, é tudo culpa sua. Tudo coisa que você errou. Tudo coisa que você errou. Falta de sabedoria, falta de inteligência, foi ansioso, foi medroso, foi precipitado, pecou, desobedeceu. A maioria dos problemas que você passou e que eu passo na minha vida, é tudo problema meu também. É tudo falta de vigilância. Porque a gente não é perseguido, não, gente. A gente não é perseguido. O máximo que tem, às vezes, é uns filhos do diabo que faz uma obra maligna contra a gente. São pessoas más e perversas que tem nessa terra aí. Agora, perseguição mesmo para valer no evangelho, a gente ainda não passa por isso. Então, quando você encontra isso daqui, versículo... por isso que Paulo falando, né? A gente aguarda a redenção do nosso corpo. Ele estava explicando para a igreja, ele estava inspirado por Deus, escrevendo essa carta aos romanos. Porque ele sabia que o povo de Roma, os cristãos de Roma, eles eram martirizados. Então ele é inspirado por Deus para encher o povo de esperança. Fala, olha, vocês vão morrer qualquer hora dessa, vocês vão pagar um preço, vão matar vocês, porque sabiam disso. Fala, mas a gente está aguardando a redenção do nosso corpo. Quer dizer, o Senhor Jesus vai redimir vocês do corpo de vocês, não vai haver mais doença, mais dor, ninguém mais vai poder tocar em vocês.
Aí por isso que ele fala aqui no versículo 24, ó, porque na esperança fomos salvos. Na esperança. Eu já expliquei isso algumas vezes. Por que a gente precisa de fé? Fé é para todas as promessas do agora. Todas as promessas que é para essa vida aqui eu tenho que ter fé. Inclusive a salvação, tá? Ah, a salvação é quando eu morro. Não, a salvação você recebe hoje, você recebe agora. Então eu tenho que ter fé para ser salvo. Agora, é na esperança que nós somos salvos. Esperança é o que nós precisamos ter nas promessas para depois. Todas as promessas que são para o mundo vindouro, que são para outra vida, eu preciso ter esperança. Esperança. Agora, é a esperança, eu já expliquei isso, é a esperança que salva e socorre a nossa fé, tá? Aqui está a fé. Fé é a fé que eu preciso para as promessas de hoje. Tudo que é para essa vida aqui eu tenho que ter fé. Agora, tudo que é para depois, eu tenho que ter esperança, porque não é para agora. Né? Eu já expliquei isso várias vezes aqui. Então, imagine isso, a fé e a esperança. A nossa fé, ela é bombardeada. O povo de Roma, que é a igreja de Roma, ele estava com a fé dele sendo bombardeada. Eles estavam, você encontra em várias outras cartas aqui. O povo estava pensando que Jesus já tinha voltado, porque ele estava sofrendo demais. Não, Jesus já voltou, não é possível, já é a grande tribulação, não é possível. Aí muitos estavam desanimando. Aí por isso que o apóstolo Paulo escreveu muitas coisas para poder renovar a esperança daquele povo. Né? Então a fé começou a ser bombardeada. Quando que a fé é bombardeada? Quando a gente sofre nas promessas do hoje. Aí o que salva a nossa fé? A nossa esperança. Aí a esperança vem e socorre a tua fé. Peraí. O sofrimento, lembra o primeiro versículo que eu li com você, versículo 18? Olha a esperança socorrendo a fé, ó. Olha o versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Sofrimento do tempo presente, tudo que bombardeia a nossa fé. Fé é para a promessa do hoje. Tudo que bombardeia a nossa fé é sofrimento do tempo presente. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esperança. Olha a fé sendo bombardeada e olha a esperança vindo salvar a fé. Por isso que ele fala aqui no verso 24, porque na esperança fomos salvos. Na esperança. Então a esperança vem e socorre a fé. Quando o crente está passando por um problema financeiro, aí vem a esperança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha a esperança fortalecendo a fé. A esperança sempre vai fortalecer a fé. A esperança é a confiança nas promessas do depois. Agora imagina uma pessoa que ela não tem esperança. Imagina uma pessoa que ela só tem fé. Que ela só acredita em Deus aqui e agora. Que ela não tem nenhuma palavra de esperança no coração dela. É por isso que as pessoas se perdem, por isso que as pessoas se corrompem, por isso que as pessoas perdem a fé. Por isso que as pessoas não conseguem ter uma carreira de 20 anos no Evangelho, 25 anos no Evangelho, 30 anos. Essa geração de hoje, então, meu Deus do céu, misericórdia. Essa geração de hoje, então, por isso que não consegue ter uma carreira longa. Por quê? Porque só tem fé. Só tem fé. Só acredita em Deus nas promessas do hoje. Eu não tô julgando as pessoas não, tá? Porque é só Deus que vai julgar. Se é culpa dos pregadores, aí só Deus que vai julgar. Mas hoje é uma exposição da palavra só para as coisas do hoje. Você vai ser curado. Você vai prosperar, você vai ter dinheiro, você vai arrumar emprego, você vai não sei o quê. Porque essas coisas agradam as pessoas. Você vai casar, Deus vai libertar o seu filho. Tudo isso é para hoje. Tudo isso é para hoje. Ó, Deus vai libertar o seu marido, Deus vai abençoar a sua família. Tudo isso é promessa para o hoje. Aí a vida de muita gente é fundamentada em cima disso. Aí, quando vem um bombardeio da fé, a pessoa não tem esperança para poder fortalecer e guardar a fé dela. Não tem esperança. Ah, que céu, coisa nenhuma. Ah, que Deus, coisa nenhuma. Aí a pessoa não conhece a Deus. Aí, olha que coisa terrível que acontece dentro da igreja, no evangelho. Não digo nem no mundo, mas no Brasil hoje. Olha que coisa terrível. O mundo, o diabo já acabou com o evangelho em muitos países aí. Na Europa e muitos países. Por quê? Viraram igrejas frias. Por quê? Porque é um povo que só viveu de fé. É um povo que não tinha esperança. Uma igreja que só vive de fé, ela está fadada a morrer. Ela está fadada a ficar fria, a virar um povo somente interesseiro. Só quer receber aquilo que Deus tem para dar. É a mesma coisa lá em Jesus no capítulo 6, lá, João capítulo 6. Jesus Cristo olhou para trás e viu que tinha um povão lá seguindo ele. Jesus falou, vocês só estão vindo atrás de mim porque vocês comeram. Porque vocês estão de barriga cheia. Lê lá João 6 para você ver. Aí Jesus olhou para aquele, vocês só estão vindo atrás de mim porque vocês estão de barriga cheia, porque eu multipliquei pão e peixe para vocês. Aí Jesus falou para eles assim, ó, trabalhai, não pela comida que perece, quer dizer, não ficava indo atrás de mim por causa de milagre, não, mas por aquela que subsiste para a vida eterna.
Aí Jesus falou, porque as palavras que eu vos digo são... Ai, como é que ele falou? Jesus falou, porque a palavra que eu vos tenho dito são vida... Como é que tá aqui para não falar errado? João 6. Ó, versículo 63. João 6, 63. Depois é bom você ler o capítulo inteiro, tá? João 6, 63, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha isso. Aí leia todo o contexto, quando Jesus multiplica o pão aqui, que ele fala, né? Onde há multiplicação, Jesus anda sobre o mar. Aí depois ele repreende o povo lá no versículo 27, né? Trabalhai, não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. É onde ele fala para o povo que ele é o pão da vida, né? Que Jesus multiplicou pão e peixe, alimentou um povão lá. Aí Jesus falou, não, esse povo tá vindo atrás de mim por intenção errada. Aí ele começou a falar que ele era o pão da vida, que o povo tinha que se alimentar dele. Aí ele falou no versículo 63, que as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Aí nisso é só você ler o versículo 41, a murmuração dos judeus. Aí o povo começou a murmurar. O povo começou a murmurar, todo mundo começou a abandonar ele. Aí no versículo 60, ó, os discípulos escandalizados. Ó, o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Olha isso. Aí leia depois inteiro, você vai ver que os próprios discípulos de Jesus abandonaram ele. Todo mundo, tá? Quase todos. Só ficou os 12 lá. Aí Jesus virou para os 12 e falou para eles, né? E vocês não vão querer ir embora também, não? Né? Olha o versículo 66. Muitos dos seus discípulos se retiravam. Um monte. Foi todo mundo embora, tá? Cerca de 20 mil pessoas, ali, foi todo mundo embora, né? Tirando as crianças ali, entre mulheres e homens ali, cerca de 10 mil pessoas ali, tá? Foi todo mundo embora, tá? Todo mundo embora. Aí Jesus voltou para os discípulos e falou, vocês não vão querer ir embora também com eles também não? Aí o apóstolo Pedro falou, né, verso 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha isso. Então leia o capítulo 6 inteiro. Jesus virou, é a mesma coisa Lucas 18, lá se eu não me engano. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus. Jesus olhou, sabia a intenção de cada um. Jesus virou para aquele povo e falou, olha, Lucas 18, se eu não me engano. Jesus falou, olha, quem quiser vir após mim e não aborrecer pai, não aborrecer mãe, não aborrecer marido, esposa, filho e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha isso. Então a gente tem que entender isso, gente. A gente tem que ter essa compreensão. Existe a fé. Jesus estava vendo que aquele povo só estava indo atrás dele por causa da fé, para resolver problemas ali, para promessas do hoje. Só que uma pessoa, ela não é salva. Ela recebe a salvação pela fé, tá? Mas a salvação, ela só é mantida e ela só é confirmada através da esperança. A esperança é vislumbrar, é olhar, é se alimentar das promessas do depois. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá aqui em Romanos 8, 24, porque na esperança fomos salvos. Então é importante você ler todo esse contexto. É importante. Daqui a pouco eu vou terminar a live, você vai ficar em paz aí na sua casa, amanhã você vai acordar, tá tudo bem. No máximo que tem umas pessoas, mesmo os bandidos nesse mundo aí, mas a gente vai acordar bem amanhã, graças a Deus. Só que eles não. Eles dormiam hoje e sabiam que amanhã os leões iam devorar eles. Eles dormiam hoje, mas eles sabiam que no outro dia eles iam ser cerrados, eles iam ser apedrejados. Eles sabiam que ia colocar fogo neles. Assim era a vida deles lá, naquela época lá. Então, por isso, olha o apego desse povo a Deus aqui. Aí quando você entende isso, aí você começa a compreender o porquê que muitas coisas estão escritas aqui na Bíblia. Eles estavam aguardando a redenção do corpo. Era o que o Espírito Santo estava falando, vocês não vão morrer. Vocês vão ser redimidos do corpo de vocês. Nunca mais vocês vão ter fome. Nunca mais vocês vão ter frio. Nunca mais vão chicotear. Nunca mais vão serrar vocês. Nunca mais vocês vão sofrer. Aí, porque na esperança fomos salvos. A esperança vinha com essas palavras aqui e fortalecia aquele povo. Aí eles iam com toda a fé. Não fica pensando que quando a igreja ia para o Coliseu lá para ser morto, em outros lugares, não fica pensando que eles iam tremer de medo não, tá? Não fica pensando que eles iam com as pernas bamba, não. Porque eles iam cheios de coragem, tá? Eles iam cheios de coragem. Eles enfrentavam os leões. Mas não era agarrando na barba dos leões, não. Enfrentavam o leão, quer dizer, eles ficavam firmes. Eles não ficavam apavorados.
Tá? Então imagina uma mãe com um marido, uma mãe com um pai e com um monte de filhos sendo devorado na frente dele. Você precisa estudar, estude, pesquisa a história da igreja primitiva. Pesquisa, você tem que ter esse entendimento, tá? Então eles não iam com as pernas tremendo não, gente. Eles iam cheios de valentia, valentia de Deus. Eles iam cheios de coragem, porque eles entendiam que ali seria o último sofrimento deles. E a partir dali eles receberiam um corpo glorificado dali para frente. Então a gente tem que ter esse entendimento, gente. Eu sempre explico isso pro povo na igreja. Falo, a gente não sofre, não. Eu falo isso. A gente não sofre. A gente não sabe o que é sofrimento. A gente não sabe. A gente não sabe o que é sofrer. Quando você olha para a Bíblia e você vê o entendimento do povo de Deus do passado, aí você vai olhar para você e fala, meu Deus, eu não sofro. E tudo que eu já sofri até hoje foi porque eu causei. Você tem que entender isso. Se você olhar para a Bíblia com sinceridade, você vai entender duas coisas que você não sofre. E você vai entender duas coisas, que tudo que você sofreu até hoje, quando eu falo que você não sofre, é porque não se compara com o sofrimento deles. Aí você vai entender que 90% de tudo que você sofreu até hoje foi por culpa sua. Foi por coisas que você causou. Você causou. Aí quando você entende isso, aí você passa a ser muito mais forte. Aí você passa a se humilhar, aí você passa a conhecer a consolação do Espírito Santo. Meu Deus, aí a sua comunhão com Deus vai lá pra cima. Aí você enfrenta qualquer coisa. Aí você nunca mais vai ficar choramingando, você não vai ficar procurando ninguém para te ouvir. Você não vai querer ficar abrindo seu coração para ninguém, porque você já vai abrir o seu coração, aí você vai fazer do Espírito Santo o seu melhor amigo, porque você vai se humilhar diante dele, você vai falar, Deus, eu não sofro coisa nenhuma. Aí você vai conhecer ele de verdade. Aí você vai ver a força que Deus vai dar para você. Mas se você não entender isso daí, você vai ficar emburradinho toda hora, fica emburrado. Ai, pastor, perdi o emprego. Tem um macumbeiro lá no serviço, tem uma pessoa que me persegue, alguém que não vai com a minha cara, e o fulano, e o Beltrano. Você vai viver pior do que uma criança mimada. Até a hora que você vai trazer a ira de Deus sobre você, tá? Então entenda isso, gente. A gente vive hoje num tempo maravilhoso, num tempo de paz aí, maravilhoso, né? Então aquele povo aguardava a redenção do corpo, e era na esperança que eles eram salvos. E assim também com todos nós hoje, tá? É na esperança que salva a gente. Vamos lá ainda lá. 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, no capítulo 3. Vai lá, gente. Primeira carta de João, no capítulo 3. Vai lá comigo. Primeira carta de João. Olha o que a Bíblia diz, tá? Fique com o que a Bíblia diz. Não fique com tudo que o homem falar, seja como os crentes de Bereia, né? Seja, é como que a Bíblia fala? Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, né? O apóstolo Paulo pregava e Apolo, eles pregavam, e o que os crentes de Bereia faziam? Tá lá em Atos isso. Eles examinavam as escrituras para ver se era como Paulo estava falando. Ixi, olha isso, hein? Olha o que é um crente nobre, hein? Olha quem tava pregando para eles era o apóstolo Paulo, hein? Ainda assim eles examinavam as escrituras. Deixa eu ver se o que Paulo tá falando tá na palavra mesmo, né? Olha porque que eles eram nobres, né? Porque eles eram melhores, superiores aos de Tessalônica. Só você ler na Bíblia isso. 1 João 3, lá no versículo 1. Vamos ler o verso 1 e o 2. Verso 1, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Igreja, olha isso. Vede que grande amor tem manifestado o Pai por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa questão de ser filho de Deus hoje, quando a pessoa não tem entendimento, ela acha que isso é uma coisa normal. Ó, o maior ódio dos fariseus contra Jesus era porque Jesus sempre chamou Deus de Pai. O que isso tem de errado? Chamar alguém de pai quer dizer que você é semelhante a ele, tá? A gente é gentil, então isso pra gente é uma coisa comum. Só que na época em Israel não era não. Chamar Deus de pai, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus estava falando que ele era igual ao pai. Chamar alguém de pai quer dizer que você é igual ao pai, quer dizer que você tem a mesma essência. A mesma essência. E os homens odiavam isso em Jesus. Então, quando você lê uma palavra dessa aqui, você fala, que coisa normal. Só que Paulo falou, não, que grande amor. Porque Paulo sabia que nós em Cristo, a gente é chamado filho de Deus, ou seja, a gente é semelhante a Ele. A gente recebe a semente da promessa,
para que quando nós morrermos, nós seremos semelhantes. Olha o que está no versículo 2 aqui, ó. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, com toda a unção, com o Espírito Santo, com a palavra, todo o poder que eles tinham aqui, que era infinitamente maior do que qualquer um de nós temos hoje, com tudo que eles tinham, ele falava, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente tem que ser. Quer dizer, a gente não alcançou o estado perfeito ainda. Aí versículo 2, ó. Sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, quando ele voltar, olha o que está escrito, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Olha isso. Paulo falou, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Semelhantes. Receberemos um corpo glorificado. Não seremos iguais a Jesus, porque ele é Deus, ele é o Senhor. Mas o nosso corpo será semelhante ao corpo dele, um corpo incorruptível. A gente vai ser livre, nunca mais vai ter tentação, pensamento ruim, sentimento ruim, como eu já expliquei isso antes. Nunca mais esquece. Nenhum tipo de fraqueza, não vai haver nenhuma lembrança de coisas ruins dessa terra, nada, nada, nada. No céu vai se dar início a uma nova vida, só que ele vai ser eterna. Por isso que Paulo falou, nós seremos semelhantes a ele. Receberemos um corpo glorificado. Aí olha o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem o quê? Esta, ó a esperança de novo, essa esperança. Assim como ele é puro. Olha isso, gente. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Igreja, esperança é que um dia, é o que tem que reinar no nosso coração, é de um dia estarmos com Deus para sempre, na eternidade, conhecê-lo. A gente tem que se encher de todas as promessas de esperança, corpo glorificado, tudo mais. E quando a pessoa se fortalece disso, a si mesmo a pessoa se purifica. Olha a purificação do corpo, purificação da alma, a purificação do espírito. Tem uma palavra que fala, acho que está lá em Coríntios, né? Que a gente tem que ser livre de toda, a gente tem que se purificar de toda a sujeira do corpo, da alma e do espírito, de tudo. A gente tem que se limpar de tudo. Quando uma pessoa ela tem essa esperança, ela entende que esse corpo aqui é uma moeda, esse corpo aqui é uma semente, que ela tem que apresentar para Deus, ela tem que plantar. Então ela tem que purificar. Ela tem que purificar o corpo dela, porque ela tem essa esperança. A esperança que leva a gente à santidade, à purificação. A pessoa que ela não tem esperança, ela se acostuma com a sujeira, ela se acostuma com a imundície, ela se acostuma com tudo que não presta. De novo, verso 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha isso, gente. A gente tem que se purificar assim como quem é puro. Ah, como o João, como a Maria, como o pastor? Não. Como o bispo? Não. Você tem que se purificar como Jesus Cristo é puro. Nenhum de nós, é impossível a gente alcançar um estado de purificação perfeita aqui nesse corpo. É impossível. Mas quando a pessoa ela coloca isso aqui no coração, o Espírito Santo vai purificando ela de tudo que vem para matar e para destruir a fé, o espírito e a alma dela. Quando você coloca isso como um objetivo, você vai crescer na graça de Deus. Você nunca vai ser perfeito. Ninguém nunca vai ser perfeito aqui. Ninguém. Agora, quando a gente entende que eu tenho que me purificar como Jesus é puro, a gente vai alcançar um estado espiritual pleno diante dele. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, não. Mas a gente vai alcançar um estado pleno diante dele. Pleno. Na presença dele, como eu vou ler com você numa outra palavra ainda, tá? Ó, lá no Evangelho de João... Aí depois tem só mais uma palavra que eu termino. Evangelho de João, lá no capítulo 14. Olha o que o Senhor Jesus falou. Falou e fala, né? João 14, lá no versículo, tem um subtítulo que fala assim, né? Jesus conforta os discípulos, né? Jesus conforta os discípulos. Ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós paramos, né, lá em Apocalipse, no capítulo 21,
Eu falei um pouquinho com vocês lá, né, no capítulo 21 de Apocalipse. Eu falei com vocês só no início, né, a respeito do novo céu e da nova terra. Depois a gente vai retomar Apocalipse 21, depois a gente vai retomar lá do versículo 9, que a Bíblia fala sobre a nova Jerusalém. Aí eu vou retomar, eu falei um pouco com vocês sobre o novo céu e a nova terra. Vamos falar sobre a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Aí, no versículo 9 em diante, a gente vai se intensificar mais sobre os tempos eternos. A eternidade no universo, nas muitas moradas que Jesus falou aqui, no terceiro céu onde nós habitaremos, e também na nova Jerusalém também que vai descer do céu. A gente vai ver tudo isso aí daqui a pouco. Agora, por que a gente, por isso que eu dei uma pausa aqui no Apocalipse 21, novo céu, nova terra, eu li com você até o versículo 8. Aí a gente deu uma pausa para quê? Para a gente falar sobre o nosso corpo glorificado. Um corpo que não vai ser limitado nem por tempo, nem por espaço, nem por mais nada. Por isso que a gente vai transitar livremente em todo o universo novo que Deus vai fazer. A nova Jerusalém que vai ficar em algum ponto no universo, nós habitaremos nela. E também o terceiro céu onde Deus habita. E também o Senhor habitará conosco na nova Jerusalém, que é o que nós vamos entender melhor também quando a gente terminar de falar a respeito do corpo glorificado. Então a gente precisa entender sobre esse corpo de glória para a gente entender que não vai haver limites para nós. Não vai haver limite. Não vai haver limite para a gente transitar, né? Como tem uma palavra que fala, né? Que nem ouvidos ouviram e nem olhos viram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, é algo infinito. Por mais que tenha algumas coisas na Bíblia que falam sobre isso, meu Deus do céu, isso é inimaginável, né? Isso é algo grandioso que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele. Por isso que Jesus falou aqui, ó. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Gente, a nossa herança é infinita, o terceiro céu onde Deus habita. O universo novo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor vai fazer pleno, uma infinidade de planetas, em terras cheias da glória de Deus, como essa terra que era cheia da glória. Talvez quando eu terminar o estudo do Apocalipse, eu vou fazer não estudo, mas eu vou fazer uma outra pregação depois. Eu vou explicar para você como que era essa terra aqui, ó, há bilhões de anos atrás. Essa terra nossa aqui. Onde os anjos habitavam, a terça parte dos anjos habitava essa terra aqui. Essa terra aqui, ela tinha na superfície, ela tinha diamantes que eram no tamanho de carro, pra você ter ideia. Pesquisa um pouquinho que você vai ver o que os cientistas falam que tem lá embaixo. Eles falam que lá embaixo existem diamantes que são do tamanho de carro. Diamante imenso, gigantesco, que não dá para chegar lá. Aí eu vou explicar para você. Na Bíblia, o que aconteceu há bilhões de anos atrás aqui? Com os anjos que adoravam a Deus aqui, quando Satanás quis subir, saiu daqui, quis subir até o terceiro céu, até o trono de Deus, que ele tinha acesso lá. Aí a Bíblia diz que o diabo ele foi afundado no brilho das pedras que ele andava. Tá na tua Bíblia isso. Passou-se bilhões de anos e lá embaixo a terra foi subindo até o teu nível que tem hoje aqui, aonde nós vivemos aqui. Eu vou explicar isso para você depois. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Aí você vai ter um entendimento como que era essa terra aqui. Porque às vezes alguém fala assim, vai ter planetas infinitos, planetas cheios da glória de Deus. Isso é impossível, não. Essa terra, ela era assim. Essa terra, ela era cheia da glória de Deus. Os anjos, eles andavam no brilho das pedras. Por isso que quando você lê aqui na Bíblia, o apóstolo João fala, que eu vou ler para você na Nova Jerusalém, que as ruas são de ouro, na Nova Jerusalém, o mar é de cristal, que as pedras são de jaspe. Ele vai falar sobre várias pedras que tem lá. Assim era esse planeta aqui no passado. Aí Deus afundou Lúcifer aqui no brilho das pedras que ele andava, aprisionou eles debaixo das águas, e o Espírito Santo ficou aguardando ali, esperando a ordem de Deus para poder recriar tudo novamente. Só que agora colocando novos habitantes, ao invés de anjos, colocando pessoas de carne e osso, para ocuparem o lugar de Satanás na adoração. Por isso que a Bíblia diz sobre Lúcifer que ele era o querubim da guarda ungido. A primeira vez que eu li isso daí eu não entendi. Aí eu falei, meu Deus, por que Lúcifer ele era o querubim da guarda ungido?
Aí o querubim da guarda ungido, ele guardava o quê? Deus tinha inimigo? Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é: Deus tinha inimigo? Ele tinha inimigo? Por que ele era o querubim da guarda? Ele guardava o quê? Ele protegia Deus do quê? Só que na verdade Lúcifer, ele era o querubim da guarda ungido. Lúcifer, ele guardava o louvor, ele guardava a adoração. Junto com a terça parte dos anjos que adoravam a Deus aqui nessa terra aqui, ó. Ele era o querubim da guarda, ele guardava o louvor, só que ele perdeu tudo isso. E Deus deu louvor para os homens, né? Para nós hoje. E eu vou explicar isso para você. Depois você vai ver que tremendo que é isso, gente. Você vai ver que você vai ficar, meu Deus do céu, você vai ficar maravilhado. Aí você vai entender o porquê que o diabo tem tanto ódio do ser humano. Que tudo que ele perdeu, tudo que ele jogou fora, Deus deu para nós. Só que infelizmente a gente não toma posse, por quê? Falta de conhecimento. Aí fica numa vida infeliz. Aí a pessoa insiste em ficar irada, ficar com raiva, ficar brava, ficar amargurada. Tudo que o diabo quer é isso. Para que o ser humano nunca adore, nunca ocupe o lugar que ele teve. Só que não é, Deus não deu pra gente só o lugar do diabo, só o lugar de Lúcifer não, tá? Deus deu pra gente algo infinitamente superior ainda. Só que o diabo vai roubando, né? Ele rouba a herança da pessoa. Rouba tudo, porque a pessoa não conhece, a pessoa não tá na luz da palavra, não abre o coração para Deus. Aí ele toma tudo para ele de novo, né? Ele rouba tudo da pessoa, ainda joga a pessoa no inferno. E joga não, né? Porque quem manda a pessoa pro inferno é o próprio Deus. Aí a pessoa no pecado, o diabo leva ela pro inferno com ele e depois se agarra com ela e vão todo mundo junto pro lago de fogo ainda. Olha, é tudo que o diabo quer, gente. O diabo já sabe o final dele, que é o lago de fogo, tá? Então ele quer arrastar todo mundo com ele, tá? Você tem que ter essa coisa, você tem que entender essa amplitude da Bíblia Sagrada, né? Em contrapartida, é algo glorioso. O Senhor tem muitas moradas, gente, mas muitas moradas preparadas. Por isso que eu falo para vocês, ó, assista vídeos no YouTube sobre o universo. Coloca lá no seu YouTube vídeos sobre o universo, vídeos sobre galáxias. Tem um monte de vídeo lá de 10 minutos, 15 minutos. Vai assistindo. Começa pelos mais curtos. Vai assistindo um vídeo de 10 minutos de galáxia, vídeo de universo, vídeo de 10 minutos, vídeo de 15 minutos. Vai assistindo. Aí você vai entender um pouquinho da grandeza de Deus. Aí você vai ver só, meu Deus do céu, eu quero conhecer isso. Ah, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. O astronauta, o homem constrói um foguete, e fica lá na atmosfera um pouquinho, lá já tem que voltar. Agora imagina você com um corpo glorificado, onde não vai ter limite, onde não vai, na eternidade não vai existir ignorância, tá? Todos teremos o pleno conhecimento de Deus, tá? Todos teremos. Então a gente vai entender o que é o terceiro céu, onde Deus habita, onde é a Nova Jerusalém, onde são as muitas moradas que o Senhor vai fazer, ou já fez em todo esse universo aí, e tá lá esperando a gente, ou o Senhor vai fazer um universo novo, eu não sei, eu não tenho certeza. Eu não sei se Deus vai fazer um universo novo, ou eu não sei se já tá tudo sendo feito nesse universo que tem aí. Porque a Bíblia fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então eu não sei se Deus vai acabar com esses céus, com esse universo para fazer um novo, não sei. Ou Deus mesmo só vai acabar com esses céus nossos aqui, né? Da nossa galáxia aqui. E os céus do universo aqui vai continuar lá com moradas eternas que Deus tem, como era essa daqui, tá? Esse planeta era uma morada eterna de anjos. Era uma morada eterna de anjos. Se tornou essa terra que a gente conhece aqui por causa da queda dele, né? E por causa também do pecado de Adão. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele vai reinar aqui por 1000 anos, transformando essa terra aqui numa terra cheia de glória. Essa terra aqui vai ser como todo o jardim do Éden, toda ela, tá? Eu já expliquei isso para você. O Senhor vai restaurar toda a glória dessa terra, que ela vai ter toda a potência dela, toda a potência em Cristo. Aí quando passar os 1000 anos, a gente vai reinar com ele, essa terra que vai se acabar, vai se destruir para sempre. Aí nós iremos para os tempos eternos. Então tudo isso, gente, está explicado na Bíblia, gente. Agora, quando você começa a entender isso daqui, por que eu vou viver em pecado? Por que eu vou me... Eu peco, irmão, eu erro, todo mundo erra. Agora, por que eu vou viver em pecado? Por que eu vou viver mal? Eu fico triste, mas eu não vivo triste. Eu fico bravo às vezes, mas não vivo bravo. Eu fico com raiva, mas eu não vivo irado. Você tem que entender isso. Quando você... Por que eu não vivo? Por que eu não posso deixar o pecado ou a morte me dominar? Porque eu tenho esperança. Agora, um crente que não tem esperança, ele se corrompe. Ele fica caído, ele fica mal, ele não consegue perdoar, ele não consegue seguir em frente, a pessoa fica amarrada. A pessoa fica amarrada, ela não consegue seguir em frente. Por quê? Porque ela não tem esperança. Aí ela só tinha fé, aí a fé dela foi morta, foi bombardeada, ela não consegue mais sair dali. Ela fica destruída espiritualmente ali. Então, olha a importância da gente entender a palavra de Deus, gente. Da gente compreender isso. Pra gente poder reinar com Cristo para sempre, né? Ó, tem uma palavra que eu vou começar a ler ela com você hoje. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, que é o nosso tempo aqui. Tá? Aliás, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Porque senão tem uma palavra que eu vou ler com você lá em 2 Pedro, que fala sobre a natureza divina. Tá?
Fala sobre a natureza divina. Você pode ler, leia na sua casa, tá? Segundo Pedro, capítulo 1. Abre aí comigo, se você tiver com a sua Bíblia. Eu não vou estudar lá com você hoje, tá? Porque não vai dar tempo. É pelo menos uma meia hora aqui, uns 40 minutos, eu vou precisar ficar com você nela aqui, ó. Então eu vou terminar o nosso estudo mais cedo hoje, mas eu só vou mostrar pra você aqui, mas eu não vou entrar nela com você, tá? Tá lá em segundo Pedro. Segunda carta de Pedro, lá no capítulo 2, do versículo 3 em diante, até o versículo 11, tá? Você deve ler na sua casa, tá? Aí no próximo estudo eu vou voltar com você só nessa palavra, aí a gente termina sobre o corpo glorificado. O próximo estudo eu só leio com você essa palavra aqui, eu volto pro corpo glorificado, aí a gente termina o corpo glorificado, e a gente volta lá para Apocalipse 21, do versículo 9 em diante, para falar sobre a Nova Jerusalém e sobre os tempos eternos, tá? Mas olha só o versículo 3, ó, versículo 4, verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. No próximo estudo eu vou abordar essa palavra do verso 3 até o verso 11 com você, mas leia na sua casa antes. A Bíblia fala que por causa das promessas de Deus, a gente é dado para a gente ser coparticipante da natureza divina, nos livrando da corrupção e das paixões dessa carne. O que é coparticipante da natureza divina? Coparticipante é participar com. Participar com da natureza divina. Participar com quem? Ser coparticipante da natureza divina quer dizer que Deus quer que você participe com Jesus Cristo da natureza divina dele hoje. Hoje. Pelas promessas, a gente é coparticipante da natureza divina através das promessas. Se você ler todo aqui o contexto, você vai ver que através das promessas você participa da mesma natureza divina de Jesus Cristo. A gente não se torna Deus, mas a gente vai ser participante da mesma natureza divina, uma natureza pura, preparada e reservada, santa, para poder ser redimida e para poder receber um corpo glorificado depois, assim como Jesus viveu uma natureza divina quando ele andava em carne e osso aqui nessa terra, tá? Então, no próximo estudo eu vou ler tudo isso aqui com você. Não dá para ler agora, porque é pelo menos uns 30, 40 minutos para a gente ver cada versículo, do versículo 3 até o versículo 11. Tá? E no próximo a gente termina o corpo glorificado, aí a gente já deve voltar lá para Apocalipse 21 e dali a gente já vai estar terminando já o nosso estudo aqui. Tá, gente? Guarda essa palavra no seu coração hoje, tá? Se alimenta dessas palavras, tá? Se alimenta dela, fique só com aquilo que a Bíblia te ensina, tá bom? Conheça a Bíblia Sagrada, conheça. Entenda, compra uma boa Bíblia de estudo, né? Compra uma chave bíblica também, vai examinar as Escrituras, que você vai entender, gente. Você vai começar, o Espírito Santo vai começar a te revelar tanta coisa, mas tanta coisa, meu Deus do céu. Ele vai começar a dar tanto poder para você, tanto poder, tanta graça, você vai começar a ter visão, você vai começar a ter revelação, misericórdia, você vai ver que coisa gloriosa andar com ele, tá, gente? Então, fique com o Evangelho, fique na palavra de Deus, tá bom? É ela que nos amadurece e que faz a gente tomar posse da herança que o Senhor Deus tem para nós. Para que você nunca mais dependa de um aio, para que você nunca mais dependa de alguém estar liberando alguma coisa para você, tá? Nós precisamos sim ter líderes, nós precisamos sim ter pastores, a gente precisa sim ter sacerdotes sobre nós, todos nós precisamos, tá? Mas quando você conhece a palavra, você nunca mais vai depender que algum homem, você nunca mais vai depender somente de a oração de alguém sobre o alto da sua cabeça. Porque você vai conhecer a Cristo por você mesmo, pelo próprio Espírito vai te revelar Jesus Cristo. Aí você vai se tornar uma ovelha muito mais fiel, um pastor mais fiel, um obreiro mais fiel, um membro mais fiel, tudo, né? Agora, quando a pessoa não conhece isso daqui, ela se rebela com Deus, se rebela contra a igreja, ela se rebela contra a autoridade, ela se rebela contra tudo. Porque, na verdade, ela pensa que ela conhece a Deus, mas é igual o diabo, né? A pessoa tá cheia de soberba. Tá, gente? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, o que eu te peço nesse momento, Pai, é que essas palavras abram portas na mente desse povo, Pai, e na minha também. Meu Deus, que essas palavras venham abrir porta, Pai,
na nossa mente para que estejamos ligados ao reino do Senhor. Espírito Santo, nos ensina, meu Pai. Nos ensina a Tua palavra, nos perdoa também, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pai, eu oro por cada alma que está aqui e os que vão assistir ainda. Meu Deus, envia o Teu poder na casa desse povo, libertando de toda a opressão demoníaca, Pai. Libertando de toda mentira do diabo e dos homens, Pai. Todo espírito do engano e do erro, Pai. E que venha e esteja sobre nós o Espírito da graça, o Espírito da verdade, que o Senhor disse que nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade. É o que eu quero, Senhor. Eu quero o Espírito Santo me guiando em toda a verdade. Eu quero toda a minha herança para a glória do Senhor, Pai. E que assim também esteja no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, gente, tá? Guarde essa palavra no seu coração. Assista mais vezes, tá bom? Assista no YouTube também, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu ver aqui, os que aparecem para mim, porque nem todos aparecem, né? Deus abençoe a dona Naildes, Deus abençoe a dona Maria também, seu José, a dona Verina, né? Deus abençoe o seu Júlio também, né? Fique na paz, um abraço pro senhor também, toda a família, né? Da Jeane também, né? Deus abençoe. Quem mais está com a gente aqui hoje? Dona Glória, a senhora tá por aí? Isso. Ana Paula Dantas, né? Deus abençoe também. Dona Glória tá aqui sim. Deus abençoe, tá? Gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe. Hoje é segunda. Na quarta-feira nós estaremos aqui, tá bom? Em o nome de Jesus. Fiquem na paz e Deus abençoe. Uma boa noite a todos.